Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse desenho aí do Naruto, desde o esboço até a pintura. E eu nem vou ficar enrolando, vambora logo pro vídeo. Bom, começando pelo esboço, primeiramente eu comecei a fazer um círculo, aí depois eu traço uma linha no meio, que vai ser onde tá o nariz, e aí eu já aproveito pra fazer o formato do rosto. Eu até já aproveitei pra ir também fazendo a mão, que é a forma que eu gosto de fazer, eu acho mais fácil. Quando a mão tá numa posição muito específica, eu gosto de fazer ela primeiro. Eu não peguei um personagem numa posição muito difícil de fazer, né, tipo essa daí que tá na tela, que é uma pose um pouco mais complexa, ou essa daí do Goku, que é uma pose um pouco mais chatinha de fazer também. Até pra mim, na verdade, eu ainda tenho uma certa dificuldade na hora de fazer poses mais dinâmicas assim. Até por conta disso eu não vou me aprofundar tanto nessa questão. Assim que eu dominar completamente esse assunto, eu prometo que eu trago um vídeo a respeito disso pra vocês. Beleza, depois eu voltei no rosto, começando pela boca. Eu achei mais fácil começar pela boca e depois ir subindo. Geralmente eu faço o contrário, eu começo pelos olhos, aí depois o nariz, aí depois a boca. Só que nesse caso eu decidi fazer a boca primeiro, eu achei mais fácil. Talvez até seja melhor assim, você começando a fazer pela boca primeiro, que eu sempre cometi o erro de deixar o rosto muito largo ou fino demais também. Então realmente, eu acho que começando pela boca fica mais fácil. Aí depois eu fiz o nariz, que é só 2 risquinhos. Aí depois eu fui pros olhos, fiz a demarcação dos olhos pra não ficar um maior que o outro, ou um mais largo do que o outro. O jeito que eu sempre faço normalmente. Aí depois eu fiz a bandana, que foi até aí do olho, até a ponta do círculo, né, o final do círculo. Aí depois eu comecei a fazer os detalhes do rosto, tipo os olhos, seguindo as demarcações que eu fiz, bem tranquilo. Eu até aproveitei pra dar uma corrigida na boca, porque eu tinha feito ela muito grande. Então eu apaguei e diminuí o tamanho dela. Aí depois eu fui pro cabelo, puxando os fios do jeito que eu vi na referência. E essa parte do cabelo não tem mistério, é só você ir observando na referência e ir fazendo igual. Não precisa ficar igualzinho, tá? Não se apega tanto à imagem de referência e tentar deixar ela igualzinho. Pra você deixar igualzinho é só imprimir. Então não precisa de fazer o desenho pra que fique uma cópia perfeita da original. A imagem de referência é só pra te dar um norte, digamos assim. Aí depois disso eu fui detalhando a roupa, as dobras, esses efeitos de fogo e tudo mais, da forma como eu observando na referência. Eu até aproveitei para diminuir a largura do rosto, que é uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu diminui o tamanho da boca, então eu também tive que diminuir o tamanho do rosto. Só que eu só lembrei de fazer isso no final, né? Mas no geral a parte do esboço é isso aí. E a line art também foi bem tranquilo. Eu contornava com a caneta preta normal e também com o lápis canela. O canela nas áreas amarelas da roupa e a caneta preta nas áreas mais normais, tipo a parte do rosto, a parte preta da roupa e tudo mais. Basicamente assim que eu fiz a line art do desenho inteiro. Mas essa parte não tem mistério não, é só fazer a line art normal. Agora bora pra coloração? Bom, começando pelos olhos, eu comecei com um prata, passando no branco do olho. Eu apertava o lápis nas áreas mais escuras, que é a parte de cima, e eu fazia de forma mais leve nas partes mais claras. Aí depois eu vim com um branco, passando por cima de toda essa parte aí, pra deixar com a pintura mais homogênea. Agora na íris, eu comecei com canela, nessa parte aí de cima. Aí depois eu fui pro marrom claro, passando por cima de tudo. Aí depois eu vim com amarelo canário. Mas pode ser o amarelo que você tiver, tá? E aí por último, eu voltei com canela pra escurecer essa parte aí mais em cima. Na pele, eu comecei com o marrom, colorindo todas essas partes de sombra, sem apertar o lápis, tá? Eu só apertei o lápis numas áreas mais escuras, tipo essa daí, embaixo do pescoço, que é uma área bem... de uma sombra bem intensa. Então aí eu apertei mais o lápis. Mas no geral, é pra fazer com a mão leve. Aí depois do marrom, eu fui pro canela, passando por cima pra dar uma auxiliada na camada. E aí por último, pra mesclar tudo e deixar com a pintura homogênea, eu passei o areia. E como essa tonalidade é mais fraca, eu posso forçar um pouco mais o lápis. Agora indo pro tom médio, eu comecei com canela, não forçando tanto o lápis, não apertando. Aí depois do canela eu joguei o rosa claro por cima, só que mais uma vez sem apertar o lápis. E aí por último eu joguei o areia. E aí sim eu pude apertar o lápis. Como eu falei, o areia é a tonalidade mais fraca, então você pode apertar um pouco mais. Agora na parte de luz do rosto, eu comecei com rosa claro, pintando bem fraquinho por toda a área mais clara do rosto. E aí depois eu joguei o areia por cima. E foi só isso, essa parte mais clara do rosto é bem rápido e fácil de fazer. Nos dentes eu fiz exatamente da mesma forma como eu fiz no branco do olho. Eu usei o prata, apertando o lápis nas áreas mais escuras e fazendo de forma mais leve nas áreas mais claras. Aí depois eu vim com o branco, passando por cima de tudo pra mesclar. Beleza, essa daí foi a parte da pele e agora vamos pro amarelo da roupa. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi usar o marrom
marrom claro em toda essa área esquerda da bandana. O marrom claro vai ser a cor base. Aí depois eu vim com laranja, o laranja normal, e passei por cima do marrom que eu acabei de jogar. Aí depois eu vim com o amarelo canário, passando por cima pra mesclar tudo. Aí depois eu joguei um marrom claro em tudo, em toda essa parte da bandana, como base. Aí eu joguei o laranja normal de novo, só que com a única diferença que eu não apertei o lápis, eu fiz bem fraquinho. E aí por último eu joguei o amarelo canário pra mesclar tudo. E nos pontos mais claros da bandana é só pintar com o amarelo canário bem fraquinho. E no cabelo foi a mesma coisa, eu joguei o marrom claro, e aí por cima do marrom claro eu joguei o laranja, assim como eu fiz na bandana, e por último eu joguei o amarelo canário. A sequência é exatamente a mesma. Saindo dessa parte alaranjada, eu joguei o marrom claro e depois o amarelo canário. E nas partes mais claras do cabelo é só pintar com amarelo normalmente, pintando com força em algumas partes e fazendo com a mão leve nas áreas de luz. Na roupa o processo é exatamente igual, até por isso eu vou acelerar essa parte, porque ninguém merece eu ficar falando a mesma coisa o tempo todo, né? O vídeo vai ficar chato. Mas essa parte amarela da roupa já tá feita, falta só a parte preta, que eu vou mostrar pra vocês agora. E a primeira coisa que eu fiz foi jogar o amarelo, sim, porque essa parte não é toda preta, tá? Tem alguns pontos de luz também. Aí depois do amarelo eu joguei um marrom claro, saindo um pouco dessa área. Aí depois, aí sim, eu joguei o preto como base. Aí depois eu joguei o cinza escuro por cima. Eu sei que não tá aparecendo porque o lápis tá tão pequeno que mal dá pra ver na câmera, mas é o cinza escuro. E aí no ponto de baixo da roupa eu comecei a colorir as partes de sombra, usando o preto como base, sem apertar o lápis, fazendo bem fraquinho. E aí por cima do preto eu joguei o cinza escuro, fazendo com a mão leve. E aí por último eu joguei o laranja claro. E eu repeti esse processo em todas as áreas de sombra que eu colori com preto. Eu fiz a mesma coisa. Eu jogo o cinza escuro por cima do preto, aí depois eu jogo o laranja claro, eu fiz a mesma coisa. Na parte mais clara da roupa eu comecei com cinza escuro, colorindo devagar, leve, sem apertar o lápis, que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir. Aí depois por cima eu joguei o cinza quente, só pra dar uma auxiliada na camada e tirar um pouco dos pontos brancos da folha. E aí por último eu joguei o laranja, e dessa vez não foi o laranja claro, foi o laranja normal mesmo. Mas você pode usar o laranja que você quiser, tá? E que você tiver aí. E o que eu fiz nessa parte de cima é o que eu fiz em todo o resto da roupa. Eu repeti o mesmo processo. Primeiro é o cinza escuro, aí depois você passa o cinza quente por cima e por último você joga o laranja que você tiver. E bom, o processo de todo o desenho foi basicamente esse. Eu mostrei pra vocês tudo o que eu fiz, desde o esboço até a pintura, todas as cores que eu usei, e eu espero que tudo isso tenha te ajudado de alguma forma. O desenho demorou cerca de 6 horas pra fazer, 6, 7 horas, contando com esboço, line art, pintura, ou cerca de 6 horas, por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado, porque deu um certo trabalhinho pra fazer. Além de fazer o desenho, eu também tive que narrar. Então se você gostou, deixa o seu like pra dar uma compensada no trabalho que eu tive, porque acredite, dá muito trabalho fazer um vídeo desses. Deixem sugestões do que eu posso fazer pra ir melhorando o conteúdo. E eu também vou estar deixando os links dos materiais que eu uso aí na descrição. Os lápis de cor que eu uso pra colorir os meus desenhos e que eu uso nos meus vídeos. Até uma prancheta pra você desenhar sem prejudicar a sua coluna. Os links vão estar tudo aí embaixo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e valeu! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.